Olá! Vamos falar de técnicas de estudo para a primeira fase da magistratura. Vamos lá? Lembrando que aqui nós falamos de sugestões de técnicas de estudo, beleza? Ó, panorama, visão geral. Há várias formas de abordar uma orientação de estudo para a primeira fase. Nós escolhemos esses três pontos aqui para desdobrar o raciocínio, certo? Então vamos falar sobre os pilares fundamentais, lei seca, doutrina, jurisprudência. Vamos falar sobre a natureza da informação, que é muito importante enxergar. Eu tenho que decorar isso aqui, eu tenho que entender. É uma reflexão interessante, vocês vão ver, vai ficar mais claro daqui a pouco. Momento do estudo também é importante o momento do estudo, tá? Em relação à data da prova. Então, vamos passar a esse primeiro ponto de pilares fundamentais e lembrando que nesse vídeo nós vamos nos ater a esse ponto para não ficar muito extenso. Os demais pontos, os outros dois, serão expostos em vídeos distintos. Beleza? Pilares fundamentais. Essa ordem aqui foi proposital. Então, primeiro, treinar questões anteriores, depois estudo da jurisprudência, depois lei seca, né? Lei e atos normativos e a doutrina, certo? Por que começar fazendo prova? Aí alguém vai falar assim, pô, mas tem muito tempo que eu não estudo, eu vou começar por questões que não tem sentido nenhum. Tá, então deixa eu provocar uma reflexão aqui para você. Ah, o edital, ele é praticamente infinito, se for para a gente estudar a fundo tudo que consta lá na magistratura estadual. E quando eu vou para a prova real, eu tenho uma delimitação, um norte, um, uma, uma lapidação desse infinito. Né? Então, não, peraí, cai quase tudo, mas olha só, tá caindo muito mais isso aqui, cai muito mais aquilo ali. E às vezes você não tem a maturidade de enxergar quais são os pontos onde você tem que gastar mais energia no estudo. E as questões te entregam isso. Por isso, fazer questão primeiro. Aí você fala, mas eu vou errar tudo. Então eu te sugiro uma coisa que para mim achei muito interessante quando eu tentei e funcionou. Ah, faz a questão já com o gabarito comentado do lado. Porque você vai começar a construir raciocínios corretos em cima da questão. Você vê a letra B. Por quê? Por causa do artigo tal, lei tal, informativo, jurisprudência, súmula, etc. Entendi. Agora, deixa eu entender, me deixa entender por que não são quaisquer das outras alternativas. Letra B, por que não é a A? Por que não é a C? Por que não é a D? Etc. E aí você começa a construir apenas raciocínios corretos. E nesse exercício de repetição, fazendo questões, muitas questões, chega uma hora que você já enxerga um pouco a malícia daquela abordagem e dá para começar a fazer questões da forma tradicional, como se estivesse simulando o dia da prova, certo? Dito isso, vamos lá para os pontos que eu achei interessante desdobrar aqui. Primeiro, seja estratégico, faça questões do seu cargo. Senão você vira aquela pessoa que nada, nada e morre na beira da praia porque não vai para lugar nenhum. O que acontece? Algumas pessoas estudam para mais de uma carreira ao mesmo tempo. Há quem consiga êxito, há quem não consiga êxito. Eu nunca consegui êxito estudando dessa forma e acho que é uma maneira mais difícil, principalmente hoje em dia que a gente tem cada vez menos tempo. A forma de abordar as questões são diferentes, por mais que as carreiras possam ser próximas. Se você pega prova de primeira fase do Ministério Público, é muito diferente a forma de fazer a pergunta, tá? Então, feita essa observação, vai fazer questão? Cargo, magistratura estadual, banca. Se não tem edital, pode ser qualquer uma, mas sugerimos FGV, porque a FGV atualmente anda ganhando tudo, né? Como banca examinadora dos concursos da magistratura. Ano da prova. Faça das questões mais recentes para as mais antigas. E cuidado com questões desatualizadas, porque se você faz prova muito antiga, aquela questão pode estar baseada num artigo de lei revogado, numa jurisprudência superada. Tome muito cuidado com isso para não enraizar raciocínios equivocados na sua cabeça, porque isso vai te custar nota na prova. Matéria ou prova inteira? Depende, muito pessoal. Se você faz um estudo mais segmentado, estuda a matéria, às vezes é interessante separar o estudo de questões por matéria. Mas se você gosta de pegar um dia para fazer só naquele dia questões, aí talvez seria mais interessante fazer de prova inteira. Acabou uma prova, vai para a próxima. Sobre os comentários. Todo mundo conhece,
o site, que é concurso, quem não conhece é um dos sites mais famosos, não conheço outro hoje em dia, se alguém souber pode até me informar por gentileza. Então lá é uma plataforma com muitos usuários. E todo mundo não, mas muita gente comenta lá nas questões. E fica abaixo ali na hora de resolver as questões. E os melhores comentários costumam ser melhores do que explicações de muitos professores. Tá? E a maioria das vezes são comentários assertivos, diretos, que realmente respondem a questão. Então, só uma pequena observação em relação a isso: 90% das vezes ou mais, o comentário mais curtido, os primeiros ali, tidos como os melhores comentários, são excelentes. Mas, vez ou outra, o pessoal dá uma viajadinha na maionese ali e faz um comentário que não tem tanta pertinência com a questão. Então é preciso sim fazer um pouquinho assim de juízo de valor e dar uma olhada na razoabilidade daquele comentário, mesmo sendo que quase sempre ele vai ser realmente excelente. Tá? Quanto à jurisprudência, vamos lá. Informativo do STF, STJ e TSE. Informativo do STF e do STJ, tem que ler na íntegra. Vai lá no site, começa estudando dos mais recentes para os mais antigos. Não leia julgado que não tem pertinência nenhuma para você. Um julgado que está discutindo, por exemplo, requisitos da relação de emprego dentro do direito do trabalho lá no STF, falando que não sei o que é inconstitucional para o trabalhador. Isso aí tem relevância para a magistratura do trabalho, para nós não. Então, temas muito vinculados a direito do trabalho, direito internacional, são assuntos que vão fazer mais a gente perder tempo do que ganhar. E outra, quando o assunto é muito relevante para a esfera federal, dificilmente isso também vai ter importância para nós, tá? Aspectos muito específicos de impostos federais. O único imposto federal que às vezes cai um pouco mais para nós é o imposto de renda, por causa daquela situação do imposto retido na fonte do servidor estadual e municipal, né? Enfim. Ah, sobre a qualidade do texto, a redação do STJ, dos informativos do STJ, é absurdamente melhor em relação aos outros informativos. Compensa estudar informativo do TSE? Então, informativo do TSE, se sobrar um tempinho, compensa porque de vez em quando cai lá nas questões de eleitoral e quando cai, quase ninguém acerta. Então é um momento de se destacar um pouquinho, de ganhar um ponto a mais aí do que a maioria do pessoal. Porque vocês vão ver que quando você chega numa fase de competitividade, passar ou não vira uma questão de sorte. Você fica sempre dois para trás, dois para frente. O cara que tirou, se a nota de corte é 73, o cara que tirou 74 não sabe mais do que o que tirou 69. Tá? Então você começa a ficar variando ali próximo à nota de corte. Então esse tipo de questãozinha pode te deixar um passo para frente. Tá, sobre recurso, tese firmada em repercussão geral no STF, tese de repetitivo do STJ, tese firmada em AC também, o raciocínio é o mesmo. Leia a tese em separado, tenta meio que um raciocínio de decorar mesmo essas informações. A tese ela costuma repetir exatamente igual lá na alternativa da questão da prova, tá? A jurisprudência em tese, cuidado porque você pode acabar perdendo tempo se não tiver uma certa estratégia. Leia apenas as teses que são mais recentes e as que foram atualizadas recentemente e dos assuntos pertinentes para a magistratura estadual. Súmula do STF, súmula do STJ, súmula do TSE. Súmulas do TSE são extremamente importantes nas questões eleitorais. A súmula do STF, cuidado porque o STJ existe só a partir da Constituição de 88. Então, várias súmulas anteriores a 88, lá no STF, tratam de questões que em tese seriam de alçada do STJ. E às vezes essa súmula não está mais sendo aplicada, por mais que não haja um cancelamento expresso. Toma cuidado com isso aí. Às vezes, se você já assina um cursinho qualquer aí, tem alguns cursinhos que fornecem uma apostilazinha com as súmulas separadas por assunto e facilita muito isso porque eles acabam já eliminando essas súmulas do STF que não tem mais pertinência para você. Outra coisa também, se a súmula não tem pertinência para a magistratura estadual, não gaste tempo tentando memorizar ela. Tem muita coisa já para a gente estudar que é muito importante para a estadual. Então saiba selecionar o que não fazer, que é muito importante quando o concurso, como o da magistratura, tem uma gama de matéria quase infinita para estudar. Leis e atos normativos, a questão do estudo da lei seca.
Ó, o código, é bom pelo menos uma vez na vida você ter lido um código de capa a capa, mas o estudo tradicional de código é dos artigos mais importantes. Exemplo, começa a observar o que anda caindo mais e vai ler apenas aqueles que têm relevância para a prova, mas não só o artigo que caiu. Leia os artigos relacionados diretamente a ele. Exemplo, caiu um artigo de ação rescisória. Vai lá no capítulo, seção, sei lá, que falasse da ação rescisória. Leia todos os artigos sobre ação rescisória e isso serve para qualquer outro instituto que você pensar. Tá? Leia o grupo de artigos referente àquilo. Que mais? Leis de maior incidência. Cuidado, porque com o passar do tempo, as leis que mais caem estão mudando um pouco. Então, ó, lei de registro público não caía tanto, está caindo muito. Lei de parcelamento do solo urbano, também anda caindo muito. E aí, como essas leis são muito grandes, muito extensas, convém dar uma olhada nos artigos que mais caem e também estudar só aquele grupo de artigos. Leis especiais de menor incidência. Cuidado para não perder tempo aqui. O que acontece com essas leis? Às vezes tem uma lei bem específica que eles começaram a pedir sempre o artigo 3º, o artigo 4º, uma coisa assim. Então não leia a lei inteira, leia só aquele artigo e no máximo um para cima, um para baixo para contextualizar, porque às vezes aquele artigo solto ele fica meio sem sentido. Mas leia o mínimo possível dessa lei, que é extensa e de pouca incidência, porque não compensa o custo-benefício. Infelizmente está caindo cada vez mais resoluções do CNJ, não são todas, porque existem diversas resoluções do CNJ, dá para fazer aí um levantamento e focar naquelas que andam caindo mais, a gente pode falar disso aqui depois. Resoluções do CONAMA ainda caem, mas com a frequência bem menor, né, de direito ambiental, e resoluções do TSE tem umas duas lá que de vez em quando caem. Tá? Sobre a doutrina agora, para a gente encerrar, a doutrina na primeira fase é o pilar menos importante, mas tome cuidado para que isso não prejudique a sua segunda fase. O que acontece aqui? Na primeira fase, quer queira, quer não, a resposta está ali. É marcar a alternativa correta. Agora, quando você chega numa discursiva, numa sentença, você tem um enunciado e linhas em branco. E aí o examinador está te falando, começa aí, escreva, desenvolva, desdobre os seus raciocínios por si mesmo. E aqui, se você já não vem há algum tempo construindo um certo raciocínio jurídico, uma capacidade de argumentação e desdobramento dentro daqueles conteúdos mais cobrados, você vai virar um campeão de primeira fase, tá? E isso é muito ruim. Treinar é muito importante na segunda fase, no momento adequado a gente vai falar sobre isso. Que mais? Mesmo sendo a primeira fase, dê uma importância especial para constitucional, administrativo, penal, parte geral. Tá? A título de exemplo só, porque o vídeo já ficou muito maior do que devia, constitucional. Controle de constitucionalidade, constitucionalismo, hermenêutica constitucional, tem que dar uma lidinha a mais. Poder constituinte, dá uma olhadinha com carinho nessa parte da doutrina de constitucional. Administrativo, poderes da administração, ato administrativo, responsabilidade civil do Estado, que é meio direito civil e direito administrativo. Leia, estude a doutrina nesses pontos com mais atenção. Parte geral, penal, parte geral. Leia com um pouco mais de afinco a questão dos princípios e principalmente teoria geral do crime. Se for para escolher, teoria geral do crime é o mais importante aqui. Tá? Gente, o vídeo já ficou imenso. Eu peço desculpa, mas não tinha como falar. Era muita coisa, falar em menos tempo. E eu vou terminar aqui. Vamos para o próximo vídeo, ok? Um abraço, fiquem com Deus.